do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Hoje no texto sagrado nós contemplamos essa cena onde de Jerusalém enviam emissários para perguntar a João Batista quem ele é. E João Batista, ele vai negar quando vão perguntar se ele é o Messias, se ele é Elias ou algum profeta. Mas ele vai dizer, usando as palavras do profeta Isaías, ele diz: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Aqui nós vemos algo muito interessante. João, ele diz que é a voz, ou seja, todos nós somos uma voz que clama no deserto. Ou seja, a voz é aquela que traz, como que dá a sensação, ela faz audível, a palavra, a comunicação, a mensagem que é enviada. Por isso que Jesus é a palavra, João é a voz que clama no deserto, que clama essa palavra, que anuncia essa boa nova e clama no deserto. O deserto é símbolo do lugar que não tem vida, do lugar que é árido, do lugar de dificuldades de viver. E João, ele diz que é a voz que clama nesse deserto. Nós também somos essa voz que clama no mundo. Aqui o deserto, ele é símbolo do mundo presente. Esse mundo de seduções, o mundo que está desordenado pelo pecado, pelas paixões, pelas desordens que os seres humanos mesmos causaram. Nós somos essa voz, assim como João Batista, essa voz, esse som que ressoa a palavra de Deus, que ressoa a boa nova, o anúncio do Evangelho de Cristo. Por isso que nós precisamos cada vez mais sermos esses que adentram numa intimidade profunda com Deus, para que assim nós possamos viver anunciando com a nossa vida, porque a voz, ela é símbolo só de um sinal que se comunica, mas nós que somos a voz, nós comunicamos não só com as palavras, não só com o som da nossa boca, mas também com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. Todo cristão, todo discípulo e missionário de Cristo é uma voz no deserto desse mundo que precisa ser dócil ao Espírito Santo, à graça divina, para que essa voz que somos nós possa transmitir a verdade, transmitir a boa nova de salvação.
Depois, no final do Evangelho, vão questionar, porque se ele não é o profeta, o Messias, se ele não é Elias, por que ele está batizando? E João, ele vai falar sobre a missão dele. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Aqui nós vemos como que João Batista, ele anuncia Jesus Cristo. Esse Cristo, esse Messias, esse Filho de Deus que está no meio do seu povo. João diz que vem batizar com água, ou seja, João ele vem chamar a conversão. Porque Jesus Cristo, ele não só vem chamar a conversão, mas ele vem chamar a uma união profunda com Deus. Por isso que João Batista diz que ele batiza com água. E aquele que está no meio do seu povo, eles não conhecem. Não conhecem porque só serão capazes de conhecer e reconhecer se aderirem ao anúncio do Evangelho, se aderirem à palavra de Deus. Porque na medida que o povo adere à palavra de Deus, a própria palavra ela vai anunciando Jesus Cristo. Porque a palavra ela se cumpre em plenitude e perfeitamente em Jesus, no Filho de Deus. Por isso que João Batista também diz: eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Ou seja, João Batista ele diz que não merece nem ser escravo desse homem, desse Jesus, porque ele não é um homem qualquer, ele é o homem Deus, Deus que desceu do céu e se fez carne nesta terra. Por isso que João Batista afirma isso, que ele não é digno, ele não merece desamarrar a correia de suas sandálias. Aqui ele está proclamando a divindade de Cristo, porque Jesus é um Senhor acima de todos os senhores. Mas nós precisamos cada vez mais buscar isso, ser bons servos, dignos de desamarrar as sandálias de Jesus, ser bons servos para conduzir as pessoas a Jesus Cristo e não trazer as pessoas para nós mesmos, não para a nossa vaidade, mas para a obra de salvação. Precisamos cada vez mais ser como João Batista, que não quer a glória que querem dar a ele, mas ele quer unicamente permanecer na proclamação, no ensino da verdade, no anúncio do Evangelho, como essa voz, a voz que não tem palavra própria, que anuncia a palavra de outro, e essa palavra é do próprio Deus, essa voz que clama o Evangelho, a boa nova da salvação no deserto do mundo. Busquemos ser como João Batista, para que assim nós possamos verdadeiramente ser um sinal, assim como João foi, um sinal de Deus para as pessoas, onde a nossa vida ela possa ser um grande reflexo da luz de Cristo que ilumina o caminho para as pessoas alcançar o seguimento dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.